Certo, senhores? Aqui é Alexander, do site eupolicia.com.br. Para quem não me conhece, eu sou delegado de polícia aqui no estado de Santa Catarina. Eu faço aulas de direito penal, falo um pouco de criminologia e hoje eu vou falar para vocês uma situação diferente. Vamos tratar um estudo de caso. Esse estudo de caso eu já postei há algumas semanas no site eupolicia.com.br. Era um estudo de caso em PDF e agora eu vou fazer o vídeo. Qual que é o caso, senhores? Vamos lá. Imaginemos a seguinte situação. Uma mulher entra em um supermercado e leva a sua bolsa de mão consigo. Essa bolsa aparentemente está vazia. Ela passa a colocar objetos que leva no carrinho de supermercado e em determinado momento ela se posiciona no local em que as câmeras de vigilância do mercado não a captem e passa a transferir do carrinho para a sua bolsa a parcela desses objetos. O proprietário do empreendimento já estava desconfiado da conduta dessa senhora, porque em outras vezes ela já teria agido de forma parecida, e coloca alguns funcionários em seu percalço, vigiando-a a certa distância. Essa senhora passa pelo caixa do supermercado, paga pelas compras que ela ainda deixou no carrinho, mas não paga pelas compras que estavam dentro da sua bolsa. Os funcionários notam essa conduta, acionam a polícia militar. Essa senhora consegue entrar em seu carro e é capturado pela polícia militar, deixando o supermercado já na saída do estacionamento. A pergunta, senhores: há crime? E se há crime, qual é? E se for, ele é um crime consumado ou é um crime tentado? Vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco. Eu vou dividir essa explicação em alguns blocos. O nosso primeiro bloco é sobre o delito. Vamos lá. Qual que é o delito, senhores? O delito é o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. O que diz esse artigo? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Por óbvio, mercadorias de um empreendimento, seja ele supermercado, seja qualquer outro, pode ser uma farmácia, pode ser um shopping, uma loja de tintas, seja o que for. Esses objetos são considerados bens móveis e podem ser, sim, subtraídos, figurando então o crime de furto. Então, preliminarmente, a conduta dessa senhora se amolda ao crime de furto, pois ela subtraiu para si as mercadorias que estavam nas prateleiras do mercado sem por elas pagar. Vamos tratar agora da segunda parte da aula, o crime impossível. Essa conduta, senhores, ela de subtrair bens de um empreendimento onde existam câmeras de vigilância, como explicado no exemplo, havia câmeras de vigilância no local e essa senhora conhecia a existência delas, tanto que se posicionou num local, num ponto onde que essas câmeras não captavam. Então, são duas situações: a existência de câmeras de vídeo monitoramento e vigilância, seja ela por seguranças, seja ela por funcionários do próprio empreendimento. Nessas situações, há quem defenda que a consumação seria impossível. Esse delito de furto jamais se consumaria. Então entende que se trata de crime impossível. O que é o crime impossível? Vamos acompanhar aqui comigo. O crime impossível, senhores, ele está previsto no artigo 17 do Código Penal. E ele diz o quê? Quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, jamais ocorrerá a consumação do delito. Então, o crime impossível é quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, jamais vai ocorrer a consumação do delito. Tá? O que diz o Código Penal ipsis literis? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade de objeto, é impossível consumar-se o crime. Aí vem a primeira dúvida. Qual a natureza jurídica, senhores? Qual que é a natureza jurídica do crime impossível? Ali ele fala tentativa. Será? O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade, fazendo com que o fato praticado pela gente não se enquadre em nenhum tipo penal. Lembrando, para nosso sistema penal brasileiro, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Certo? Dentro do fato típico existe conduta, resultado, nexo causal e tipicidade formal e tipicidade material, certo?
Lembrando o conceito tripartite de crime, amplamente adotado no Brasil pelos doutrinadores, ou seja, o conceito majoritariamente adotado no Brasil é que a infração penal é conceituada por esses 3 substratos. O primeiro deles é composto por esses elementos, e dentro dele está a tipicidade. Excluindo a tipicidade, você não tem fato típico. Não havendo fato típico, você não tem infração penal, você não tem crime. Lembrando que infração penal é gênero do qual são espécies crime e contravenção. Não vou adentrar esse mérito. Existe aula no Eu Polícia, caso os senhores queiram se aprofundar. Então, a natureza jurídica predominante do crime possível é exclusão da tipicidade. Excluir o primeiro substrato do crime por falta de um de seus elementos, que é a tipicidade. Tipicidade formal mesmo, certo? Existem sinônimos, senhores, do que é crime possível. E por conta dessa aparente similaridade com a tentativa, a doutrina convencionou chamar o crime possível também de quê? Tentativa inadequada, tentativa inidônea ou tentativa impossível. Certo? Vejam bem. Não se confunde com tentativa, ela exclui a própria tipicidade, certo? Mas o dispositivo diz que não se pune a tentativa, não confundam. Não se trata de equiparar ação ou similaridade com tentativa. O nome é parecido, mas o conceito é diferente. Diferentemente da tentativa, que existe crime só no consumo por circunstâncias alheias à vontade do agente, no crime possível, seja porque o meio escolhido é ineficaz, seja porque o objeto é impróprio para aquele fim colimado, não há crime, exclui-se a tipicidade, certo? Já distingui, mas eu vou trabalhar um pouco melhor. Quais são as distinções entre a tentativa, também chamada de conatus, e o crime possível? Na tentativa, se inicia a execução do crime, que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já no crime possível não há crime, uma vez que ou pelo meio é ineficaz ou o objeto é inidôneo, jamais ocorrerá a consumação. Ou seja, na tentativa há uma possibilidade, mesmo que remota, de o delito se consumar, enquanto que isso não acontece no crime impossível. Não existe possibilidade alguma da consumação. Então, nós temos as espécies do crime impossível. Existem 2. Tá? Crime possível por ineficácia absoluta do meio. A palavra meio se refere ao meio de execução escolhida pelo agente. Dá-se ineficácia absoluta quando o meio de execução utilizado é ineficaz para produzir o resultado, por mais reiterado que seja o seu emprego. A inidoneidade do meio deve ser analisada no caso concreto, jamais em abstrato. E se ela for relativa, a tentativa está presente, certo? Exemplo, tentar matar alguém a golpes, usando-se como instrumento dos golpes um canudinho de plástico. Qual a possibilidade de alguém batendo em outro com um canudinho de plástico matar? Por mais que a minha intenção seja matar e que eu queira matar a golpes, eu jamais vou conseguir usando-se um canudinho. Eu fico batendo, nem sei se vou conseguir arranhar a pele da pessoa. Então, o meio é absolutamente ineficaz para o que eu quero. Lembrando que o crime está na cabeça. Segunda forma, crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Nesse caso, o objeto é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. O objeto material é absolutamente impróprio quando inexistente antes do início da execução do crime ou quando, nas circunstâncias em que se encontra, torna impossível a sua consumação. Exemplos clássicos: tentar matar uma pessoa já falecida. Se a pessoa já está morta, não há que se falar em tentativa de homicídio. O objeto é impróprio para o fim que eu me destino. Ou seja, eu não consigo matar alguma coisa que já está morta. Eu preciso, para eu matar, aqui pressupõe-se aqui que aquilo esteja vivo. E o segundo é a existência daquilo que eu quero atingir. Por exemplo, abortar feto de uma pessoa que não está grávida. Não existe tentativa ou aborto em si quando não há gravidez, certo? São 2 espécies, são 2 exemplos do crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Vamos para o nosso bloco 3 agora. Então, analisamos que existe fato típico, analisamos também que há
o que é o crime impossível, perguntamos-nos, você como delegado de polícia, a polícia militar chegou ao local do fato, aborda aquela senhora, pega os pertences dentro da bolsa e pega os pertences dentro do carro dela e conduz para você até a delegacia de polícia. Fica a questão, é possível lavrar a prisão em flagrante dessa senhora ou não? Vamos lá. A prisão em flagrante, senhor, é dividida classicamente em 4 etapas. A primeira delas é a captura, é a fase no qual o suspeito tem a sua liberdade de locomoção restringida, seja por qualquer do povo, seja por autoridades policiais ou seus agentes. Geralmente quem faz essa captura, porque está sempre na rua, é a polícia militar. Após a primeira etapa, que é a captura, vem a condução. Após ser capturado, deve o suspeito ser imediatamente apresentado ao delegado de polícia, via de regra. Porque, via de regra, não vou entrar no mérito de crimes militares que não é esse objeto da aula, ou pessoas com prerrogativa e tudo mais. Então, deve ser, via de regra, apresentado ao delegado de polícia. E, se necessário, nessa condução pode ser feito uso de algemas, tal qual previsto na súmula vinculante número 11. Quais situações? Está se autoagredindo, está tentando agredir a equipe policial, tentando agredir terceiros, está tentando fugir, certo? Sempre fiquem atentos na condução, é possível sim o uso de algemas. Apresentado ao delegado de polícia, ele vai lavrar o que se chama auto de prisão em flagrante, desde que ele veja que existiu o crime e que existem indícios suficientes de autoria. E também, estando o agente em uma das situações do artigo 302 ou mesmo 303 do Código de Processo Penal. Quais são? Inciso 1, inciso 2, flagrante próprio. Inciso 3, flagrante impróprio. Inciso 4, flagrante presumido. E o 303, esses incisos são de 302, e no 303 temos o crime permanente, tem que ser conjugado com o inciso 1, via de regra do 302. A quarta etapa é o recolhimento ao cárcere ou liberdade mediante fiança. Então, após lavrar o auto de prisão em flagrante, o delegado pode arbitrar fiança. E ele faz isso quando? Em crimes em que a pena máxima não é superior a 4 anos. E, após o recolhimento da fiança, ele coloca o preso em liberdade mediante compromisso nos autos. Se não for possível arbitrar fiança, seja porque ele entende presente um dos requisitos, um dos fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, seja porque a pena máxima é superior a 4 anos, ele recolhe ao cárcere e comunica essa situação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e a pessoa também indicada pelo preso, são direitos constitucionais dele. Lembrando que a comunicação deve ocorrer sendo ele colocado em liberdade ou sendo recolhido ao cárcere. Então vamos lá. O quarto bloco da aula é crime possível, prisão em flagrante e inquérito policial. Nesse caso, certo? Em que esteja evidentemente presente o instituto do crime possível, apresentando-se o fato ao delegado de polícia, deve ele lavrar ordem de prisão em flagrante ou instaurar um inquérito policial, senhores? Essa é a pergunta da aula e agora a gente vai responder isso. Bom, preliminarmente, como a gente viu, a comprovação do crime possível acarreta a ausência da tipicidade, certo? A tipicidade, seja ela formal ou material, integra o primeiro substrato do delito, o fato típico. Não havendo tipicidade, não há, consequentemente, fato típico. E não havendo fato típico, não há crime. Isso já foi explicado antes. Nesse caso, o delegado de polícia não deve lavrar o auto de prisão em flagrante e nem mesmo instaurar inquérito policial, mediante portaria, pois em um ou outro caso ele estaria perseguindo um fato irrelevante para a seara penal. Senhores, se não tem fato típico, o delegado de polícia não pode analisar o caso. Porque o pressuposto para a atuação estatal do Estado investigador, através da polícia judiciária, é que exista, no mínimo, um fato típico, certo? Não vou nem adentrar ao mérito, tem que ser jurídico ou culpável, mas no mínimo tem que ser um fato típico. E se instaurar um inquérito policial, seja através da autoprisão, seja por portaria, consequentemente o Ministério Público deve requerer o seu arquivamento. E mais, lavrando-se o auto de prisão, relaxamento do auto de prisão, através do Poder Judiciário. Se o Ministério Público oferece denúncia, a denúncia deve ser rejeitada baseando-se no artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal,
pois o fato evidentemente não constitui crime, faltando condição para o exercício da ação penal. Mas mesmo assim, se tiver denúncia e a denúncia for recebida com a instauração do processo penal, o juiz deve, ao final, absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, pelo motivo de o fato não constituir infração penal. Vamos para o bloco 5 agora, senhores. Furto em local em que haja sistema de vídeo monitoramento, de vigilância e crime impossível. Por fim, a gente volta aqui então ao nosso caso. Entendemos que não está presente o crime impossível naquela situação da senhorinha que foi pega deixando o mercado após subtrair alguns bens das prateleiras. Isso porque o fato de a suspeita ter sido vigiada por funcionários do estabelecimento não ilide de forma absolutamente eficaz a consumação do furto, pois existiu o risco, ainda que mínimo, dela se evadir, levando consigo os produtos, até mesmo porque fora capturada já dentro do seu carro, quase em via pública. Logo, não podemos reconhecer na situação a configuração de crime impossível, pela ineficácia do meio empregado, pois entendemos que não é absolutamente ineficaz para o fim a que se destina. Ela é relativamente incapaz. Logo, há a prática do furto. Entenderam, senhores? Nessa condição, o crime impossível somente se caracterizaria se a agente, após colocar os objetos na sua bolsa, jamais pudesse se evadir, o que não foi o caso. Tanto é que ela foi pega deixando o supermercado. Atento às situações análogas, principalmente pela existência de recursos alegando que o sistema de vídeo monitoramento ou vigilâncias nos estabelecimentos comerciais tornaria a consumação impossível, o STJ elaborou a súmula de número 567. O que diz essa súmula, senhores? Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico por existência de segurança no interior do estabelecimento, por si só, não torna impossível a configuração de crime de furto. Ou seja, para a nossa Corte Cidadã, sistemas de vigilância nos estabelecimentos comerciais ou uso mesmo de vigilantes, ou até mesmo, no nosso caso, empregados, funcionários vigiando uma suspeita, não se mostram infalível, não são sistemas infalíveis a prevenir furtos, pois a despeito de dificultarem a ocorrência da inversão da posse, quanto ao bem jurídico, não são capazes de impedir de forma absoluta que o crime se consuma, que o crime ocorra. Portanto, eu entendo que, apresentando-se essa situação ao delegado de polícia, ele deve lavrar sim o auto de prisão em flagrante e, ao final, fundamentadamente, efetuar o indiciamento do suspeito pelo delito de furto. Vamos agora para o nosso bloco 6, senhores, e a última parte da aula. Esse furto, até agora a gente entendeu qual era o caso, o que é crime impossível, o que são situações de flagrante, se haveria possibilidade não de lavrar o flagrante de desfavor da senhora naquela situação ali. E esse crime de furto seria consumado ou seria tentado? Vamos tentar entender aqui. Eu entendo que é aplicável a isso a teoria da amosse ou apreensão adotado pelo STJ e também pelo STF, segundo a qual o delito de furto estará consumado quando cessou a clandestinidade, o agente vai deter a posse daquele objeto, ainda que seja possível a vítima ou mesmo seus funcionários perseguirem e recuperarem logo em seguida. Por quê? Se a gente mantém para si os objetos fora da esfera de disponibilidade do ofendido, da empresa vítima, mesmo que o espaço de tempo seja curto, ela já retirou o bem, já está consigo, já está na sua esfera de disponibilidade, retirando da vítima. E mesmo que ela tenha sido perseguida, pega pela polícia militar ou vigiada, entendemos que o fato, nesse caso, adotando-se a teoria da amosse ou apreensão, é consumado e não meramente tentado. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessas explicações. Esse é um posicionamento meu, fundamentado em doutrina e jurisprudência pátrias. Já me deparei com situações dessas no cotidiano da delegacia, lavrei auto-prisão em flagrante. E dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Por favor, acompanhem a nossa página, dá o like aí no vídeo se você gostou, inscreva-se no nosso canal e também no nosso site, na página no Facebook, certo? Um abraço.